E a ideia do memento mori, né? Que você vai morrer. Isso aparece, da filosofia ou não? Sim, tem muito a ver com o estoicismo. Marco Tem? Aurélio dizia que você deve viver como se hoje fosse o último dia da sua vida. Ou seja, se eu soubesse que hoje E aí? é o meu último dia, o que eu estaria fazendo? Eu teria que ter a possibilidade de dizer, estaria aqui conversando com você. Porque cada ato meu é bem pensado. Se eu tenho vontade de sair correndo para outro lugar, é porque eu estava no lugar errado. Eu deveria ter essa possibilidade de dizer, bom, se meu dia terminasse hoje, eu estaria aqui fazendo o que eu estou Exatamente a mesma fazendo. coisa. Me recordo de um filme antigo que teve o primeiro Titanic, não sei se você chegou a assistir esse filme. O primeiro? É, que foi Não. filmado na década de Não 50. vi. Eu Eu vi o achei. Destino do Poseidon, que é outro naufrágio, outro Teve um afundamento. Titanic mais recente aí, agora com Leonardo Isso eu DiCaprio, vi. Isso eu vi. mas o anterior, que é Não. um filme mais antigo, acho que da década de 50, ele mostrava que a orquestra que tocava no Titanic, eles escolheram ficar até o final tocando. Ou seja, Eu se acho que era na para outra morrer, versão também, né? Também. se era para morrer, eles tinham que morrer fazendo aquilo que eles faziam melhor e embelezando os últimos momentos da vida das pessoas que estavam ali, né? Essa é a ideia. Lembra-te de que vai morrer, de tal maneira que você possa estar. Se a morte vier agora, eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer para poder embelezar o mundo, para embelezar a vida das pessoas que estão à minha volta. Exato. E tem também aquela história dos caras que voltavam das guerras no Império Romano e tinha um cara no ouvido dele que ele, Dizendo, lembra-te memento de que vai mori, morrer, sim. Isso também com César, né? Diz que ele trazia alguém ao seu lado quando ele entrava na cidade e tinha vitorioso. aquela celebração, a imagem dele. Alguém do lado dizendo a ele, lembra-te que vai morrer. Por quê? Para que ele não caia numa ilusão de que ele é grande demais, de que ele é eterno, ou seja, que não caia no delírio de grandeza que é impróprio do ser humano. A híbris, né, que se falava na Grécia. Híbris? O que é? Delírio de se achar bom demais, grande demais. É a vaidade dos homens de se acharem deuses. A filosofia, ela muda como no decorrer do tempo, né? Império na Grécia, na Roma, em Roma e mais para frente. O que você acha que vai mudando em relação aos pensamentos? Bom, a gente tem uma quebra muito grande da antiguidade para a Idade Média. O fato de que na antiguidade a filosofia ela era exercida muito como arte de viver. Se você pegar os livros de filosofia que nos restaram da antiguidade, todos eles são o manual do bom viver, apoiados em máximas morais. Tá? Todos eles estão muito voltados sobre a vida humana, de uma maneira, em geral, bastante prática. Ah, é? Agora, quando você entra na Idade Média, necessariamente ou a filosofia se cala ou ela é absorvida pela teologia. Então, Se ela mescla. fica fundamentando uma determinada doutrina Cristã. religiosa, cristã, tá? De uma certa maneira embasando isso na vida. Tá. Depois, quando nós voltamos à Idade Moderna, à contemporânea, a filosofia se tornou bastante conceitual. Ela já não é mais tão prática. Ela defende conceitualização de coisas e, enfim, ideias meramente. Ela não desce muito no plano concreto. Tá? O que a gente procura fazer em Nova Acrópole é exatamente retomar essa filosofia da maneira como ela era no período clássico. Ah, é? Voltada, todo conhecimento, todo pensamento voltado a ter alguma utilidade prática dentro da vida do homem. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. É uma frase que é atribuída a Sócrates. E o Sócrates não deixou nada escrito. Nada. Por quê? Olha, Na época não... há quem diga que ele nem sequer sabia escrever. É Ele era um mesmo? homem do povo, né? Era um homem bastante simples. Há quem diga que Sócrates sequer conhecia a escrita. Não sei se isso é veraz ou não. Mas o fato é que ele era um homem bastante simples, diferente de Platão, que tinha uma origem nobre. Sócrates era um homem do povo. Entendi. Quem que foi morto? Bebendo cicuta, Exatamente. Sócrates. E por quê? Diz que ele desvirtuava a juventude. Com esses ensinamentos? Com esses ensinamentos, que ofendia os deuses e desvirtuava a juventude. Imagine você que na época de Sócrates era a época dos sofistas. E os sofistas eram aqueles que falavam sobre qualquer coisa pagos pelos tiranos de Atenas. Ou seja, você faz um discurso defendendo uma ideia de um tirano. E aí o que os jovens faziam? Iam para o Sócrates para ver se ele confirmava ou não aquilo, porque Sócrates não se vendia. Então ele falava aquilo que lhe parecia justo, nobre e bom. Acabava que ele contestava o pensamento dos sofistas todos, embora não tivesse essa intenção, né? Ele acabava derrubando o argumento de todos os sofistas.
E isso era tremendamente inconveniente. Um homem comprometido apenas com a verdade é bastante inconveniente no mundo onde você quer manipular. E foi dada a oportunidade dele sobreviver se ele dissesse que tudo que ele falava era mentira, não foi? Com certeza. E ele morreu. Ele diz que seria incoerente da parte dele morrer fugindo à justiça se ele tinha ensinado a vida inteira as pessoas a obedecerem à justiça. Se a justiça dos homens estava errada, era problema deles, mas ele não negaria a justiça. Ele era uma pessoa bastante coerente e, bom, um ser humano ímpar, né? Exato. Você falou dos sofistas. O sofismo tem a ver com os sofistas que a gente escuta hoje em dia? Um sofismo, sofistas... Sofismas são as formas de pensamento dos sofistas, né? Que era, digamos assim, uma manipulação de um argumento para poder chegar a um determinado resultado pré-estabelecido. Eles faziam conexões erradas para dar Isso, é como se você tivesse silogismos perfeitos dentro de um raciocínio correto. Eles distorciam os silogismos, normalmente se usa isso em picos emocionais, né? Como existe uma antípoda entre mente e emoções, quando uma pessoa está muito emocionada, ela pensa pouco. Tá. Então você gera dentro de um discurso um pico emocional, você distorce um pouquinho a lógica. Sei lá, 5 graus. Sei. Aí você volta, fundamenta. Daqui a pouco você gera um outro clímax emocional, distorce um pouquinho mais. Você pode chegar a fazer um desvio de 90 graus, levar uma pessoa numa direção totalmente errada, sem que ela perceba. Porque os momentos de pico emocional são os momentos onde a pessoa pensa menos. Você falou coach? Tossiu aí. Coach. Que é mais ou menos não isso, me comprometo. Né? Não, eu tô falando. Que tem esse negócio, né, de falar algumas coisas que fazem sentido e no meio dessas coisas que fazem sentido você pode implantar qualquer ideia no meio, né? Até de líderes religiosos também podem fazer isso. Quando né? eu estudava lógica na universidade, no curso de filosofia, o nosso professor nos dava textos e às vezes a gente, com o papel na nossa frente, tinha dificuldade de descobrir onde é que a pessoa tinha feito um sofisma. Sério? Uma tão falácia. Bem construído que era. Às vezes, para achar uma falácia, a gente suava com o papel na nossa frente, ou seja, ninguém falando. Encontrar uma falácia, dependendo de quão bem construída era complicado. E quanto mais você se acha inteligente ou instruído, mais você não está livre de ser levado a acreditar em uma ideia errada, né? E os sofistas, quando são bons, são artistas para construir um texto com distorções muito bem disfarçadas. E agora com rede social, inteligência artificial e algoritmos, essa construção de novas verdades ou da pós-verdade que o pessoal fala é muito perigoso, né? E, em geral, você vai ver que esses discursos são permeados de euforias, né? Geram esses momentos de euforia que zeram a lógica. Como você vê, né? Às vezes de um retorno a um tempo que não existe mais, de uma saudade, de um saudosismo, e a partir disso você constrói preconceitos e tudo mais, né? Meu professor de lógica, ele costumava dizer que quem mente bem não mente sempre. Exato. Ele mistura generosas doses de verdade com mentiras bem colocadas, bem disfarçadas. Sempre... Ninguém vai acreditar. Claro. Exato. Então você fundamenta de uma maneira que conquista a confiança das pessoas. Quando você tem essa conquista, uma pequena distorcidazinha. Perfeito.